Números 23, versículo 19. Diz assim a palavra. Está aí na projeção? Podemos ler todos juntos? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Pai, nós estamos, ó Deus, diante da Tua palavra, e peço, Senhor, que o Teu nome seja engrandecido, Senhor, em meio a essa palavra que é do Senhor. E para isso, ó Deus, eu conto com a ação do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, o que nós lemos aqui é uma realidade, né, nesse versículo. O versículo, ele afirma que Deus não é mentiroso e que Ele faz tudo aquilo que prometeu fazer. Ele é Deus. E se Ele promete, Ele cumpre. Nós devemos entender que Deus jamais volta atrás naquilo que Ele prometeu. Ele não deixa de cumprir por se arrepender do que prometera. Esta afirmação se encontra na palavra de Deus e é a mais pura verdade. Agora veja bem, Deus é diferente de nós, seres humanos. Muitas vezes, queridos, nós prometemos e não cumprimos, porque isso faz parte do nosso caráter. Comprometemo-nos a fazer algo e geralmente não fazemos. Falamos e não responsabilizamos pelo que falamos. Quantas e quantas vezes nós assumimos compromissos diante de Deus e nós não honramos a Deus? Quantas e quantas vezes nós chegamos diante de Deus e dizemos para Deus, Deus, eu jamais irei pecar novamente. Aquilo que eu fiz hoje, eu nunca mais irei fazer. Aí amanhã está fazendo a mesma coisa. E assim somos nós. Esses somos nós. Então, queridos, o que satisfaz o nosso coração, o que alegra o nosso coração e que satisfaz a nossa alma, é que Deus, Ele não é homem, Ele é Deus. Ele não é igual a mim e a você. Então nós devemos entender que Deus, quando Ele fala, quando Ele promete algo, Ele cumpre. É interessante sabermos que, ou então, parece que não sabemos, é que muitas vezes nós não entendemos as dimensões dessa verdade. O que eu estou querendo dizer aqui? Não é muito difícil encontrarmos pessoas envolvidas em questionamentos com relação às promessas feitas pelo Senhor. Quantas e quantas pessoas já chegaram até a mim, dizendo, se Deus me prometeu essa bênção, por que está demorando tanto, pastor? Por quê? Existem outros questionamentos. Pessoas dizendo assim, Deus tinha tantas promessas para aquela pessoa, por que essa pessoa morreu e não as recebeu? Então, queridos, existem diversos motivos que nos distanciam, eu quero que você entenda, do cumprimento das promessas divinas. Isso existe. Agora, e nós devemos entender que existem algumas coisas que afetam, de fato, as promessas de Deus chegarem até nós. E eu quero que você me entenda. E um fator que talvez seja um dos principais em relação à promessa de Deus para as nossas vidas, seja o tempo. Nós, como pessoas, como seres humanos, nós temos uma dificuldade muito grande de esperar. O tempo, ela é uma dimensão, muitas vezes aplicada a nós. Mas o tempo de Deus, ele é muito diferente do nosso tempo. O tempo de Deus é aplicado numa dimensão espiritual. E nós devemos entender essas coisas. Quando nós nos referimos
ao fator tempo. Consideramos o período já determinado pelo Senhor, sim. Mas também não podemos desconsiderar o fato de causarmos atrasos no cumprimento dessa promessa, provocados através das nossas atitudes. Atitudes das quais que são contrárias aos propósitos de Deus. E nós devemos que ter isso em nossa mente. Muitas coisas, queridos, elas não acontecem na nossa vida, não por culpa de Deus. Não porque Deus esqueceu, não porque Ele não honra aquilo que Ele fala. Mas muitas promessas não acontecem por nossa culpa, pela minha culpa e por sua culpa. Muitas vezes, queridos, o Senhor quer adiantar, como exemplo, o processo de transformação em nossas vidas. Mas nós não deixamos essas coisas acontecerem. Nós atrasamos esses processos com atitude que nos levam em direção contrária. Ou seja, por estarmos sujeitos ao erro, é comum nos encontrarmos caminhando em sentido oposto ao mover e ao propósito de Deus. E eu gostaria de destacar duas passagens bíblicas que nos atrapalham muito ao cumprimento da promessa de Deus sobre as nossas vidas. Primeiro texto que eu gostaria de ler está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. O apóstolo Paulo dizendo assim à igreja de Corinto. Está aí? Olha o que diz a palavra de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esse texto aqui relata uma verdade. Nós somos livres, todas as coisas me são lícitas. Agora, nem todas convêm. Qual é o problema disso tudo? Quero relatar aqui. Existe algum problema, dar um exemplo básico? Existe algum problema a gente assistir um seriado? Creio eu que não tem nenhum problema. Existe algum problema em eu jogar um futebolzinho? Ou então assistir um futebol? Ou então jogar um xadrez? Ou então fazer várias e várias comunhão com os meus irmãos? Não tem problema nenhum. Agora, o maior problema é que essas coisas não podem nos dominar. Essas coisas, todas que eu citei aqui, são lícitas. Trabalhar demais. Existem pessoas que são viciadas em trabalho. E essas coisas acabam o quê? Roubando os nossos corações. Essas coisas atrapalham o mover de Deus nas nossas vidas. Essas coisas atrapalham a promessa de Deus em nossas vidas. E nós, como igreja, devemos sempre nos atentar de que tipo de atitude que eu estou tendo na minha caminhada cristã. Porque Deus, eu quero dizer para vocês, que Ele está nos olhando o tempo todo. E Ele sempre está querendo que as promessas dEle se cumprem em nossas vidas. O problema de tudo somos nós, queridos. Quando eu me deparo com este versículo, que nós acabamos de ler, eu vejo o quanto eu preciso mudar. O quanto que eu devo deixar as coisas seculares para priorizar a minha vida para com Deus. Para que eu possa ser transformado. Para que eu possa ser fortalecido. Para que o meu caráter seja moldado. Para que a minha espiritualidade seja adequada da forma como Deus quer de mim. Quantas e quantas vezes eu olho para esse versículo toca no meu coração. E deve tocar em nossos corações todos os dias. Muitas vezes, meus irmãos, nós saímos do propósito de Deus, não são por coisas ilícitas, mas sim por coisas lícitas, das quais
fazem bem para os nossos corações e que alimentam a nossa carne. Mas eu quero que nós possamos entender que nós devemos o quê? Andar no Espírito. Nós devemos caminhar no Espírito, porque a dimensão de Deus, ela é espiritual, ela não é carnal. E nós devemos perceber e estar bem atentos em relação a essas coisas. Outro versículo bastante interessante, que está no 2 Coríntios, no livro de carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo, capítulo 6, verso 14. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, que diz assim a palavra do Senhor: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e nem vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Capítulo 7, versículo 1, continuando. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Olha aí, o que a palavra de Deus nos conduz, da forma como nós devemos viver. Isso afeta diretamente as promessas de Deus em relação às nossas vidas. Amém? Outro fator que eu gostaria de mencionar aqui, não menos importante, diz a respeito também da natureza da promessa. E nós devemos entender isso. Na Bíblia, nós podemos olhar vários versículos em se tratando de promessas de Deus, e nós podemos perceber que na Bíblia existem promessas condicionais e promessas incondicionais. As incondicionais é maravilhoso, né? São maravilhosas. Porque ela não depende da sua condição espiritual ou então do seu compromisso em relação para com Deus. Um versículo bíblico que ela é incondicional é que próprio Jesus diz para a sua igreja: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso Jesus relata, Ele está conosco todos os dias. Ele está comigo, está com você, quando nós acordamos, quando nós dormimos, quando nós andamos, quando nós estamos trabalhando, quando estamos no banheiro, quando estamos assistindo os nossos seriados, assistindo o nosso futebol, fazendo coisas lícitas, fazendo coisas ilícitas. Ele está conosco, nos assistindo o tempo todo. Então, essa promessa de que Ele está conosco, isso independe de nós. Outro versículo que não depende de nós, que está escrito em João capítulo 14, versículo 16, que diz assim: eu, Jesus dizendo, rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito Santo está conosco todos os dias. Aliás, Ele está dentro de nós, né? Então, essas são as promessas do Senhor. Independentemente do que nós façamos, essa promessa, ela se cumpre. Ela vai se cumprir até a consumação do século. Agora, existem
as promessas condicionais. E agora, onde eu gostaria de chamar a sua atenção, eu gostaria que, de uma certa forma, o Espírito Santo pudesse falar ao seu coração esta noite. Porque, através das promessas condicionais, é que Deus concede ao homem a oportunidade, não apenas só de receber essas promessas, mas também Ele nos dá a oportunidade de termos experiências maravilhosas com Ele. Experiências das quais nos levam a um amadurecimento maravilhoso, a um crescimento e a uma aprendizagem com um relacionamento com o próprio Deus. E também uma intimidade com o Senhor. E um crescimento no Evangelho. Então, queridos, nós devemos nos atentar nessas promessas condicionais. E essas promessas condicionais, elas nos favorecem, nos faz crescer tremendamente. E espero que através desta palavra, nós possamos praticar para que essas promessas possam ser dadas a nós. Né? Acho interessante, uma promessa condicional que está na Bíblia, está lá em 2 Crônicas, que creio eu que todos conhecem, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né, se me humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, depois de tudo isso, eu vou ouvir dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Então aqui existe uma condição para que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas. Quais são as condições? O cristão precisa se humilhar, ele precisa aprender a orar, ele precisa buscar e ele precisa se arrepender. Essas são as características de uma nova criatura, de pessoas que foram convertidas, pessoas que foram alcançadas pelo poder do Evangelho. E esse caráter, ele precisa estar sempre sendo desenvolvido em nossas vidas, para que as promessas de Deus possam serem cumpridas. Existem outros também. Um versículo bastante famoso, que faz parte, né, do nosso conteúdo diário como cristãos, que diz assim a palavra, o Senhor dizendo, através do profeta Jeremias, dizendo assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quem quer achar o Senhor aqui? Todos nós. Mas nós só achamos o Senhor verdadeiramente em intimidade, em relacionamento, em comunhão, quando nós o buscamos com singeleza no coração, com pureza no coração. Não adianta nós querermos buscar o Senhor com o nosso coração corrompido, com o nosso coração cheio de orgulho, cheio de vaidade. Deus não é um Deus de barganha. O nosso Senhor não é um Deus que nós podemos brincar com Ele. Nós devemos nos achegar até Ele com o coração quebrantado. E você pode ter certeza que as promessas dele se cumprirão em nossas vidas. Acho interessante um outro versículo, que está lá em Deuteronômio, capítulo 28. Depois em casa vocês lerem esse capítulo. Deuteronômio 28 é cheio de promessas. Se você quer se alimentar das promessas do Senhor, é só você se deleitar neste capítulo. Mas tem uma condição, e está lá no primeiro versículo, que diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Está vendo a condição? Aí você vai dizer assim: pastor,
Eu estou no tempo da graça. Tudo que o senhor está lendo aqui está no tempo da lei, né? Está lá no Antigo Testamento, está lá na Velha Aliança. Mas também nós podemos achar promessas condicionais no Novo Testamento. E o primeiro deles que eu gostaria de destacar está lá em João, se você puder projetar aí, Vinícius, João 14, 21. E eu vejo através desse versículo que nada mudou. Nada. Nada mudou. A graça, ela veio até nós para sermos salvos. Salvação. Agora, os princípios de Deus continuam o mesmo. Que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E ele será amado por meu Pai. Ele vai ser cuidado. Ele vai ser amparado. O Pai estará guardando aquele cristão que o ama. O Pai vai estar direcionando as coisas para ele. O Pai estará cuidando dele. O Pai estará protegendo ele. O Pai será o sustento dele. Um outro versículo está lá em Hebreus 11, 6, que fala a respeito de fé. A palavra de Deus diz que, de fato, Hebreus 11, 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Meus irmãos, ter fé na bonança é muito bom. É muito bom. Agora vai lá para o deserto, aonde você está na escassez, onde você começa a passar a sua necessidade. Nas necessidades das quais todos temos, em todas as áreas possíveis. Existe em ela na área sentimental, na área familiar, na área profissional. E quantas vezes, quando estamos no deserto, diante da necessidade, nós esquecemos de Deus. Nós nos desesperamos. Nós começamos a olhar para as circunstâncias. E esquecemos de olhar para o alto, onde Deus está. E quando nós esquecemos, nós ficamos desesperados, angustiados, atribulados. Quantas e quantas vezes nós ficamos atribulados, meus irmãos? E essa tribulação, ela começa a tomar conta dos nossos corações. E nós esquecemos que nós temos um Deus, um Senhor que vela e cuida de nós. Quantas e quantas vezes nós esquecemos que no deserto é onde o nosso caráter ele é moldado. É no deserto onde nós temos a possibilidade de ouvir a voz de Deus, nos achegarmos mais próximos de Deus. E nós esquecemos por conta da nossa falta de fé. E a palavra de Deus ela é bem enfática. Quando nós estamos em dificuldades e ficamos atribulados, essa tribulação ela toma conta das nossas vidas, isso chama-se falta de fé. E a falta de fé, ela não agrada de Deus. Não agrada, perdão, a Deus. Amém? E eu gostaria, esta noite, para a gente passar aqui, já para o final, que lá em Gênesis existe a história de uma pessoa que obteve a promessa de Deus, e a promessa de Deus ela se cumpriu na vida dele.
Está lá no capítulo 37. Vamos abrir as nossas Bíblias. No capítulo 37 de Gênesis. Vamos ler a partir do primeiro versículo, que diz assim: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Ponto. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel, Jacó, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica, talar, de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então, lhes disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Tendo ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Assim está a história de José. E logo, no início da história de José, o que relata a Bíblia, ele teve uma promessa, revelada em sonhos. Acho interessante que, imagino, que todos vocês conhecem a história de José. A promessa para esse homem, ela foi cumprida. Porque no final de Gênesis, no capítulo de número 50, a palavra de Deus diz que José, ele foi um ramo frutífero. Ele foi aquele homem que produziu frutos para a glória de Deus. E se ele produziu frutos para a glória de Deus, foi no momento em que ele recebeu essa promessa, ele ouviu a promessa, até que essa promessa se cumprisse. E houve um tempo, meus irmãos, em que ele ouviu essa promessa, e que essa promessa se cumprisse. E esse tempo foi um tempo longo. Ele não foi um tempo rápido, como todos nós gostamos, de passar por períodos de tempo muito rápido. O que eu estou querendo dizer? Quem tem o desejo no coração de se prosperar rapidamente? Quem tem o desejo de ser uma pessoa bem-sucedida? Quem tem o desejo de ter uma intimidade com Deus? Rápido. Todos nós. Mas sabemos que isso é impossível. E eu acho interessante que José aqui, é o que ele tem muito a nos ensinar, que ele teve que passar por este teste terrível, que é o teste do tempo. Porque o tempo, meus irmãos, ele não é só apenas o tempo.
em que nós ficamos ansiosos, na expectativa, querendo receber. Não. No tempo, é um processo em que, se nós não soubermos e não estivermos atentos com essas coisas, é aonde nós perdemos o nosso foco. Porque no tempo, nós como cristãos e como seres humanos, nós temos uma facilidade muito grande de ficarmos vulneráveis. Em relação a tempo, você pode acreditar, é onde o diabo, ele nos ataca. É no tempo em que o diabo lança setas em nossa mente e em nosso coração, usando situações, usando até pessoas, para que nós possamos nos desviar das promessas do Senhor. O diabo, ele começa a se manifestar, lançando setas, lançando dúvidas, para que nós possamos ficarmos aflitos e desviar dos propósitos de Deus. Quantas e quantas vezes, talvez você possa ter ouvido falar que veio uma voz estranha dizendo assim para você: falei que isso não ia dar certo. Falei que isso não era para você. Eu sempre soube que você foi um fracassado. Eu sempre soube que você não iria resistir. Eu sempre soube que você iria cair. Quantas e quantas coisas, queridos, nós ouvimos nesse momento que se chama tempo. Quantas e coisas o diabo, ele lança em nosso coração, que você não vai conquistar, que aquilo que você sonha, que aquilo que você deseja no seu íntimo, isso não vai acontecer, porque você não merece, porque você não é capaz, porque Deus não te ama. Queridos, vamos aprender com José. Você sabe por quê? Porque José não deixou o fator tempo corromper o coração dele. Ele tinha uma vida com Deus. José, ele ficou carente. Ele foi jogado num buraco, ele foi jogado numa prisão. O diabo tentou seduzir o coração dele. Tudo antes dele alcançar a sua promessa. Mas a vida dele com Deus era tão íntegra, ela era tão condicional, que ele vencia todos os obstáculos que o próprio Satanás colocava na vida dele. Então, meus irmãos, vamos sair daqui com a nossa mente, com os nossos corações voltados para uma vida para com Deus. Você sabe por quê? Porque a nossa vida com Deus faz com que as promessas de Deus sejam manifestadas em nossas vidas. Porque Deus, assim como José, Ele quer colocar você num lugar de destaque. Ele quer colocar você na proeminência. Assim como Ele colocou José, Ele tem o desejo de colocar você também. Eu posso ouvir um glória a Deus? Agora, isso não depende de Deus, irmãos. Isso depende de nós. Nós temos que entender que o
tempo das promessas de Deus é para o nosso amadurecimento e mudança do nosso caráter. Porque nós aprendemos aqui na vida de José o quanto ele amadureceu e o quanto o caráter dele foi moldado. Ele foi aquele homem que foi transformado. No fator tempo, meus irmãos, José, ele foi provado pelo teste da fidelidade. O quanto é difícil ser fiel no tempo da escassez. Gente, eu fico imaginando aquela cena de José com a mulher de Potifar. Diz a palavra de Deus que José era moço, jovem, bonito, elegante. E aquele cara, aquele sujeito, somos como nós. Qual de nós não ficamos carentes? Necessitados de um carinho? Todos nós, né? José foi atacado. Eu fico imaginando a ação do diabo ali. Porque José, naquele momento, meus irmãos, ele estava vulnerável. Eu me lembrei de uma situação, enquanto eu estava lendo esse versículo, lendo essa passagem, eu já passei por isso. Eu me lembro quando eu tinha uns 17 anos, eu trabalhava, né? Era vendedor. E vendedor, ele vive de comissão, né? Quem é vendedor aqui? Ah lá. Né? Vendedor, tal, querendo cumprir as metas. De repente, eu recebi um telefonema. Gente, que voz linda. Uma mulher, eu lá novinho, cheio de amor para dar, né? Otimista. Aquela voz me seduziu, de tal forma que eu falei assim, é hoje. É hoje. É hoje que é meu dia de sorte. Entre aspas, eu não era crente, viu, meus irmãos? Enfim, a pessoa que me ligou era uma mulher, né? Eu tenho que falar que mulher, tá? Você pode entregar essa mercadoria para mim? Eu só vou ficar com essa mercadoria se for você. Meu coração começou a bater forte. Eu falei, eu vou. Gente, eu fui no banheiro, me arrumei, pintei meu cabelo. Já fui ensaiando o que eu iria falar, né, para ela. Já estava vendendo e também já estava, né, garantindo algo que estava faltando para a minha vida. Cheguei lá na empresa, uma empresa grande, mandei chamar a moça. Aí a pessoa da recepção disse, não, pode deixar aqui. Eu falei, não, eu preciso entregar na mão dela, para não perder a oportunidade, né? De repente, passou uns 5 minutos, 10 minutos, não sei. Essa mulher foi chegando. Aí já houve aquele clima. Eu olhando para ela e ela olhando para mim. Na hora que ela chegou perto de mim com aquela voz mais linda, meus irmãos. Encantadora. Ela chegou diante de mim. Você que é o Renato? Eu falei para ela, não. Ele ficou lá na loja. O negócio desabou. A voz ali me seduziu. A voz me tirou lá daquele lugar, do meu trabalho, para ver essa pessoa que tinha falado ao meu ouvido, tinha colocado no meu coração algo que eu pretendia,
Mas, no entanto, era um engano, meus irmãos. E eu voltei. No que eu voltei, passou uma meia hora depois, voltei, eu perdi a melhor venda do mês. E ainda tinha feito um outro orçamento para um outro cliente. Você saiu, você perdeu essa tal venda. Era a minha melhor venda do mês. Eu falei, isso é coisa do diabo mesmo. Olha o prejuízo que me deu. Meus irmãos, eu lembrei dessa situação, é porque é onde o diabo nos pega. No momento da nossa vulnerabilidade. Nós começamos a ouvir coisas que está de acordo com a nossa carência. É aonde nós caímos. Eu acho interessante que José era diferente da minha pessoa. Eu não tinha vida com Deus. Mas José aqui tinha. Eu quero dizer para vocês que todos nós aqui temos vida com Deus. Nós conhecemos a palavra de Deus. E nós não podemos ser enganados pelo diabo, porque ele ataca diretamente em nossa mente. E em consequência disso, vai em nossos corações, e onde nós caímos. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar aqui esta noite que as promessas de Deus, elas irão cumprir na sua vida. Porque através do poder do Espírito Santo de Deus, você não vai cair na cilada do diabo. E que você vai estar com o seu coração, a sua mente voltada sempre para o Senhor. Você vai estar como José. Mesmo diante que a tentação chegue em sua vida. Mesmo que as coisas chegam na sua vida de uma forma muito fácil. Não caia nisso, você não vai cair nisso. Porque você vai perceber, você vai identificar que não é Deus, é o diabo. E foi assim que José teve em relação à sedução de uma mulher casada. José, naquele momento, meus irmãos, ele correu, diz a palavra de Deus. Aquele que tem uma vida com Deus, ele corre da tentação. O que eu quero dizer com isso? A tentação, ela não sai em nome de Jesus, meu irmão. Não brinca com ela. A tentação você tem que correr. Aquilo que você é fraco, seja qual for na sua área. Na área sexual, na área sentimental, no seu interior, onde há ganância, onde há aquele desejo de você querer algo mais fácil. Corra disso. Corra. Isso não sai em nome de Jesus. Não sai. Você tem que correr. Porque muitas vezes nós culpamos Jesus pelos nossos erros. E Deus, Jesus, não tem nada a ver com os nossos erros. Nós temos que ter a nossa atitude. Nós temos que ter essa compreensão. E foi assim que José obteve a sua vitória. Amém? Portanto, queridos, José, ele teve vitória, porque ele não desistiu diante do fator tempo. Ele não desistiu de esperar. Ele foi fiel até o fim. Mesmo quando ninguém olhava para ele, Deus estava olhando para ele. Nós, queridos, nós precisamos, não é de pessoas. Nós precisamos é de Deus. E Deus, ele está conosco, nos olhando sempre, todos os dias. E no tempo certo, ele vai te exaltar. Ele vai nos exaltar. Amém? Então vamos ficar de pé. Da mesma forma como José foi fiel no pouco, e sobre muito Deus o colocou, assim eu quero dizer para vocês essa noite. Seja fiel no pouco, que com certeza, sobre o muito, Ele vai te colocar. Então não duvide das promessas de Deus, não duvide. Eu queria encerrar esta reunião
desafiando a você essa noite a orar ao Senhor, fazendo um compromisso com o Senhor em relação à sua fidelidade para com Deus, para com o seu Senhor. Não sei como é que está a sua vida com Deus esta noite. O fato, meus irmãos, é que nós somos falhos e nós somos carecidos da graça e da glória de Deus. Nós somos carecidos. Todos os dias nós devemos sim nos arrependermos das nossas falhas. Mas espero que nesse final dessa reunião, se essa palavra falou ao seu coração, clama que o Espírito Santo de Deus que está sobre você, está aí dentro de você, possa te ajudar a ser fiel. Possa te ajudar a ser como José. Por quê, queridos? Deus tem promessas para vocês. Deus tem promessas. Existem promessas na sua vida. E se existem promessas condicionadas para você, peça para que o Espírito Santo de Deus te fortaleça e que você possa ser fiel. Que eu tenho certeza que Deus irá te exaltar para a honra e glória do nome dEle. Feche seus olhos, abra o seu coração e converse com o Pai. Converse com o Pai, se coloque diante dEle. Se humilhe diante dEle. Se existe alguma falta aí na sua vida, no seu coração, converse com o Pai. Não se esqueça que Jesus foi exaltado, queridos, porque Ele se humilhou diante do Pai. Jesus sendo o Rei dos Reis, Jesus sendo o Senhor dos Senhores, Ele se humilhou. E Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome. O cristão que se humilha, o Espírito Santo de Deus o fortalece. O cristão, quando se esvazia de si mesmo, do seu ego, Deus move. Talvez essa noite chegou o seu tempo. O tempo de você acordar. O tempo de você se despertar. O tempo do seu coração está ativado. Para um relacionamento íntimo com o Senhor. Oh Senhor, eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Diante da Tua majestade e glória. Diante do Teu senhorio. Tu sabes, ó Deus, quem nós somos. Nós somos aqueles que consideramos imperfeitos. Aqueles que reconhecem que necessitam, ó Pai, da Tua graça, do Teu poder. E eu peço aqui esta noite, Senhor, reveste as nossas vidas com Teu poder, Pai. Derrama sobre nós, ó Deus, a Tua unção. Faça algo novo, Pai, em nossos corações.
Que esta noite, Senhor, nós possamos ser como José, assim também tantos outros personagens bíblicos, Pai, que foram fiéis ao Senhor, assim como Josué, e alcançou as promessas. Nós possamos, ó Deus, sermos como eles, Pai, fiéis, independentemente, ó Deus, das circunstâncias e das nossas vulnerabilidades, Senhor. Fortaleça-nos, ó Deus. Tire de nós, ó Pai, tudo aquilo que impede de que as promessas, Pai, sejam manifestadas em nossas vidas. Tire de nós, ó Pai, tudo aquilo que impede o teu mover. Tire de nós, ó Deus, tudo aquilo que impede atuação. Que esta noite, ó Deus, seja uma noite em que o nosso caráter seja mudado, em que nós possamos sair daqui mais amadurecidos, que nós possamos sair daqui com o coração cheio de temor, e com o coração, Pai, cheio de Ti, Senhor, cheio da presença do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a passar por esse fator tempo em vitória, Senhor. Porque nós sabemos, como diz a Tua palavra, que as promessas do Senhor, elas se cumprem. Porque o Senhor não mente. Quando o Senhor promete, o Senhor cumpre. E eu te agradeço, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua voz. Louvado seja o Teu santo e poderoso nome. Amém e amém.